Olá, muito boa tarde para você que está em casa aí nos assistindo. Olha só, gente, que legal que é esse programa Aconselhamento Bíblico, versão nova, conhecimento e piedade. Eu ainda vou falar para você que está em casa entender que é o mesmo programa, mas numa nova cara, um novo formato, uma nova estrutura. Então, esse é um programa muito especial. Eu gosto muito Eu gosto do programa Aconselhamento Bíblico, eu gosto do aconselhamento bíblico, eu acho isso importante, fundamental para nós. Mas agora nós estamos começando o nosso programa Sempre Juntos. O tema de hoje, eu vi que o pastor Tiago ali já deu um spoiler, já falou um pouquinho, é aprendendo o contentamento. E eu estarei juntamente com ele aqui logo mais. Ele está correndo ali de um estúdio para o outro e já ele estará aqui com a gente sentadinho, a gente vai poder falar um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto que é tão fundamental. Eu não sei você, gente, eu não sei você que está em casa, mas eu sou uma pessoa que eu tive que trabalhar e ainda tenho que trabalhar o contentamento na minha vida. Olha, eu já abrindo aqui minhas particularidades, né, eu desabafando, mas o contentamento, o aprender a estar contente é bíblico e nós vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre isso. O pastor Tiago vai poder compartilhar ainda mais sobre esse assunto com a gente e com certeza você que está em casa vai amar. Então, eu quero dar uma boa tarde para o Tiago Lourenço, para a Miriam Ferreira, que está aqui agora. E ela fez algumas perguntinhas aqui referente ao curso de aconselhamento bíblico. Bem, gente, calma. Se der tempo, se tudo der certo, eu ainda consigo tirar algumas respostas aqui com o pastor Tiago, caso ainda tenha alguma dúvida sobre esse curso. Mas hoje, em especial, nós vamos falar sobre o contentamento. Você, me responda aqui no chat. Você é uma pessoa contente? Você é uma pessoa feliz, satisfeita, está assim, agradece a Deus por tudo que você tem, mas de forma verdadeira ali, independente da situação, porque às vezes a situação fica difícil, às vezes a gente tem algum probleminha, às vezes a gente está numa situação que, olha, só Jesus na causa. E aí, nesse momento, você consegue agradecer a Deus, ajoelhar e chorar, agradecendo a Deus pela vida, pelo cuidado, pelos planos e propósitos que Ele tem para a sua vida? Parece um pouco desafiador, parece um pouco difícil, mas hoje nós vamos falar sobre isso também. Aliás, é sobre isso que nós vamos falar. Vamos citar aqui o texto de Paulo para você que está em casa acompanhar também. Então, assim, hoje o programa está muito bom. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dar um aviso para você que quer participar da vigília de oração que acontece amanhã aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É isso mesmo, é a vigília de oração. A programação inicial era das 10 à meia-noite, mas por conta da restrição de movimento, de movimentação na rua, imposta pelo nosso governador estadual, né, e essa mudancinha mudou, né, teve essa questão dos horários. Então, o horário agora, o novo horário, é das 8 da noite às 10 da noite, das 8 às 10. Então, das 8 às 10, você vai poder vir aqui na nossa igreja, poder estar com a gente, cultuando e podendo agradecer a Deus por todas as maravilhas e bênçãos que Ele fez na sua vida. Você vai poder estar aqui pedindo essas bênçãos para Deus, de todas as obras que Ele também já fez na sua vida. Então, assim, se programe, faça a sua inscrição no site ippinheiros.org.br/cultos e faça a sua inscrição para estar aqui amanhã com a gente, nesse momento de oração. Agora, eu acho que nós já estamos prontos para começarmos o nosso bate-papo sobre contentamento, aprendendo a estar contente, aprendendo a estar feliz em qualquer situação. E para falar desse assunto, gente, eu estou com ele aqui. Deu tempo? Que correria, hein, pastor? Muita correria, mas vale a pena. Saiu de um estúdio, já está em outro aqui com a gente. Boa tarde, Tainá. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para você que estava nos acompanhando lá e que agora está nos acompanhando aqui, sempre juntos. Exatamente, sempre juntos, Mas eu gente. quero começar com uma pergunta, Tainá. Ai, meu Deus. Você é contente? Eu sou. Que pensa. E você? Você é contente? Às vezes a dúvida no coração das pessoas, elas têm medo de responder se elas são contentes ou não. Mas ser contente, será que é sempre estar feliz? Não.
Daqui a pouco a gente responde. Eu acho que não. Porque se for, eu já tenho que dar minha resposta. Mas, pastor, e é interessante você fazer essa pergunta e eu responder eu sou, porque até pouco tempo, alguns meses aí, né, nós já fizemos já fui aconselhada por ti, já fizemos aconselhamento bíblico. Algumas sessões, algumas boas sessões, gente. E eu lembro que eu tinha dúvidas. Se fosse um tempo atrás, eu diria sim, talvez com dúvida. E talvez eu fosse dizer que não sou feliz, não sou contente, minha vida é difícil. E aí eu desabaria como foi. Mas hoje a gente tem uma compreensão. E eu espero, né, que a gente consiga, de alguma forma, esclarecer isso para você que está em casa nos assistindo. Por isso, eu começo com a primeira pergunta. Aprendendo o contentamento em um mundo devastado pelo pecado. O contentamento, pastor, é possível? A grande pergunta é, o que é necessário para ser feliz? O que é necessário? Cada um tem a sua resposta. Então, você pode dizer assim, olha, seria necessário... Responde aí, o que é necessário para ser feliz, né? Para você ser feliz. Eu acho que a visão do contentamento que nós temos, Tainá, está bem relacionado com o fato de que o que está fazendo falta para nós. Uhum. Então, essa é a nossa visão, de uma forma mais ampla, de pedir o seguinte, ou de pensar o seguinte, como, então, ou o que está me faltando para que eu seja feliz? Uhum. E aí nós colocamos elementos como, se eu trocar de emprego, eu serei feliz. Se eu... realizar o meu sonho. Se eu viajar para o exterior, então eu serei uma pessoa feliz. E nós colocamos metas em nossas vidas, e é interessante que essas metas são insaciáveis, né? Uhum. Porque você alcança, aí você fala assim, peraí, eu acho que eu preciso de mais. Aí vai. Então, sempre o ser humano está lutando para trazer significado para a sua vida, para que ele possa ser feliz. Então, o que precisamos ter para ser contente? É possível ser contente, mesmo no mundo que nós vivemos hoje? Com certeza. Inclusive, Paulo, em Filipenses capítulo 4, do verso 10 até o verso 13, ele nos ensina exatamente a possibilidade de sermos contentes em toda e qualquer situação. Tem um versículo muito mal interpretado, né, que é tudo posso naquele que me fortalece. A ideia que Paulo usa aqui é o que ele pode todas as coisas. Ele está falando num contexto de contentamento. Ele está dizendo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. Então, eu posso, quando ele diz eu posso estar contente, ou eu posso tudo naquele que me fortalece, quer dizer, eu posso viver uma vida de contentamento. Porque o contentamento não é medido por aquilo que temos ou não temos, mas o contentamento ele é medido pela força que nós recebemos do Senhor. E isso é uma grande bênção, porque nos faz pensar que a fonte do contentamento não está fora e não está em nós, mas está no Senhor. E Ele nos dá. Quer dizer, eu não preciso ter... Claro que eu tenho necessidades aqui, e elas vão ser supridas pelo Senhor. O Senhor mesmo disse que faria isso, né? Mas eu não preciso buscar alegria fora, porque eu tenho o Senhor. E Ele é a fonte do meu contentamento. E é interessante que estar contente tem muito a ver com estar de forma suficiente. E o que é ser suficiente? Não é ser autossuficiente, mas é olhar e dizer assim, é tudo que eu preciso, está aqui. E aí, interessante, você pode chegar na sua casa hoje, e você também na sua casa, e você pode olhar para a sua vida e fazer uma reflexão e fazer a lista do que falta, mas se você tiver uma visão bíblica correta do seu próprio eu e dizer, eu não mereço nada, tudo que eu tenho é manifestação da graça, mesmo que você tenha tão pouco, ou vou além, mesmo que nós cheguemos ao nível paulino, me falta alguma coisa. Paulo diz, eu sei, eu aprendi a viver com aquilo que me falta, e ele ainda dizer assim, mas eu estou suficientemente abastado, porque o alvo do meu coração é o meu Senhor. Então você pode ter muito e mesmo assim ser descontente, ou você pode ter pouco e ser descontente, mas você pode ter muito ou pouco e ainda dizer, o Senhor é o que dá significado à minha vida. A nossa situação de vida, seja qual for, e eu estou levando em consideração aqui, Tainá, meus irmãos que estão nos assistindo, eu estou levando em consideração que nesse momento, talvez,
eu, você, ou talvez um outro irmão estejamos passando por dificuldades, inclusive financeiras, inclusive de luto. E aí a pergunta é, eu posso ainda ser contente? Ser contente, mais uma vez, lembrando, não é dar aquela risada falsa ou aquele sorriso amarelo, mas o estar em contentamento é saber, eu posso ter esperança e alegria, porque elas saem da parte do Senhor, elas fazem parte da própria pessoa do Senhor. O Senhor, em sua pessoa, é o que me satisfaz. E, mais uma vez, eu estou levando em consideração, talvez um momento difícil, de dificuldade que você está vivendo, porque perdeu alguém, porque está sem emprego. Eu lembro que essa semana eu atendi um caso de aconselhamento onde uma senhora disse assim, eu me sinto inútil, porque eu não posso fazer coisas, eu estou triste. E depois da nossa reflexão bíblica com relação a contentamento e a assim, provisão da parte do Senhor, ela pôde compreender que não é aquela situação que a condicionava ao contentamento. Agora, veja bem, Tainá, uma coisa muito importante. Estar contente não significa que eu não lamento. E quando eu estou falando de lamento, não estou falando de murmuração. Estou falando de orações profundas, onde o salmista diz, Senhor, vem me socorrer. Senhor, onde está o teu braço? Onde estão os teus olhos? Então, o contentamento não inibe o nosso lamento daquela oração profunda e às vezes até pesarosa do coração, mas me faz entender no final, como o Salmo 93, os justos estão prosperando, Senhor, e eu aqui. Mas aí ele reflete no final dizendo, mas eles não estão na presença do Senhor, e eu estou aqui. Então, é possível estar contente? É possível. É possível. Muito bom. E agora, uma perguntinha fora aqui, mas só para reforçar. A gente lembra muito quando fala de contentamento de Paulo, porque ele escreve com todas as palavras, né? Mas em Salmos é um livro que a gente percebe que há um contentamento ali, que só o Senhor basta, né? Muitos dos livros ali, dos textos, você vê que ele vai se descrevendo com dor, sofrimento, e no final não existe nenhuma solução, ele sabe. Mas aí ele fala, a sua presença me basta. Mais ou menos isso. Ele fecha com que a única coisa que o faz estar vivo é Deus. Exatamente. Então eu vejo que Salmos é um livro que fala muito com a gente sobre esse contentamento. Né? Um lamento murmurador e pecaminoso sempre vai levar a mais lamento, a mais murmuração e a tristeza talvez até profunda, ou até mesmo não visão da providência de Deus. Um lamento bíblico, ele pode até ver elementos de tristeza, de perda, de dor, mas lá no final ele vai poder dizer, o Senhor é a minha esperança. E por isso eu posso cantar, que são cânticos, por isso eu posso alçar a minha voz e cantar ao Senhor, exatamente pela alegria que Ele coloca no nosso coração. Tá, eu vou fazer uma pergunta que o senhor já respondeu, mas eu quero reforçar mesmo, claro. Que é assim, precisamos aprender a ter contentamento em tudo na vida, em qualquer situação. É verdade? Verdade. É verdade. O contentamento não é natural ao coração do homem. Eu e você somos muito mais propensos a ser descontentes do que contente, né? Uhum. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, isso faz muito tempo não, viu, Tainá? Ontem com alguns anos a mais aí. Eu lembro que meu pai, toda vez que ele saía, ele trazia alguma coisa para mim. Um doce, uma bolacha, né? E um dia, eu lembro que eu falei, meu pai me trouxe uma bolacha de leite condensado. Doce de leite. Uma bolacha recheada, eu lembro até a marca, enfim. Eu era criança, né? E meus pais, né, não são cristãos. Mas mesmo assim eu tive um aprendizado aquele dia que eu lembro disso até hoje. Quando meu pai chegou, eu era criança, com o pacote de bolacha de doce de leite, né? Quando ele me entregou, eu peguei e olhei. Ah, pai, eu queria de chocolate. Né? Meu pai ficou triste naquele momento, porque ele, né? E minha mãe, depois ela me chamou e falou assim, Tiago, seu pai ficou triste porque você deveria pelo menos agradecê-lo. Você nem pediu, ele trouxe como, né, algo que ele quis fazer. Aí depois eu fui lá e falei com meu pai. Mas nós somos isso. Por que eu estou contando essa ilustração? Porque isso é exatamente o que nós somos em todo o tempo da nossa vida, se não nos vigiarmos, nos policiarmos biblicamente. Por quê? Acontece uma coisa, mas foi só isso. Mas é só isso? Então nós exatamente. Então,
Porque não é natural para mim, para você, Tainá, para você que está nos assistindo, não é natural para nós sermos agradecidos a Deus. Então, a gratidão e o contentamento, quer dizer, gratos que levam ao contentamento, não é natural estar contente, porque eu sempre vou olhar para a minha necessidade. Ah, Deus fez isso, tá, mas eu estou precisando disso. Meu Deus. E isso, ou até como Deus dirige a nossa vida, nós podemos pensar, Senhor, será que não é melhor deste lado do que este? É o descontentamento com a obra do Senhor. Isso, eu lembrei de Jonas, né? Jonas, o Senhor queria salvar uma cidade, a misericórdia, a graça de Deus queria ser manifestada, o Senhor queria manifestar ao povo de Nínive, e Jonas ficou descontente. Quer dizer, como é possível um profeta, isso eu me incluo, nos incluímos aqui, um profeta que fica descontente porque Deus quer anunciar a sua palavra por meio dele, e ele vê tantas pessoas aos pés do Senhor, do Deus de Israel, tanto que eles fizeram jejum, né? Imagina você pregando para alguém e, né, 120 mil pessoas se dobram diante do Senhor, e aí você vira e fala assim, ai Senhor, por que o Senhor foi salvá-los? E fica descontente com aquilo. Não é uma coisa... É muito comum isso também. Eu estou pegando um caso de um profeta, mas isso é comum, muito comum para a nossa vida. Muito, muito. Por isso que há imperativos bíblicos, né? Por exemplo, Paulo usa basicamente em poucos versículos, 15 vezes no seu livro, Paulo menciona algo relacionado a sua carta, né? Relacionado a contentamento e alegria. Quer dizer, ele está chamando uma igreja que tem passado por dificuldades a olhar para aquilo e dizer, se contentem no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, digo mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Então, Tainá, é possível estar contente e é um aprendizado constante. Eu tenho que estar completamente aprendizado quando eu tenho muito e quando eu tenho pouco. Dispor o coração para esse aprendizado é muito importante. Em dizer, Senhor, ensina-me a estar contente com muito ou com pouco. Com tudo que o Senhor tem me dado e que talvez até aquilo que o Senhor não tem me dado, mas eu quero continuar contente diante do Senhor. É um aprendizado. E qual dia devemos aprender? Todos os dias. Porque todos os dias somos tentados a ser descontentes, principalmente no contexto que nós vivemos hoje. Tá, acho que já... obrigada pela sua participação hoje, pastor. Nós ficamos por aqui. Eu espero que você que esteja em casa também tenha gostado do tema. Gente, eu não sei se acontece com vocês aí, mas comigo aqui... ele vai falando, por isso, não comece fazendo pergunta, pastor, não me joga essas perguntas no início, porque depois a gente começa a meditar em tudo, a gente fica refletindo e conforme vai falando, e dentro da gente já começa ali, ó, a incomodar, você já começa a refletir, aí você pensa, ai meu Deus do céu, me perdoa, Senhor, mas é desafiador. Porque, como você falou, todos os dias nós somos tomados por sentimentos, somos levados. E se a gente não analisa, murmurar posso usar um termo que é um vício? Existe esse vício, essa prática constante de murmurar? Podemos dizer que é uma prática pecaminosa, né? E é interessante, Tainá, o ser humano, nós, né, de uma forma, queremos às vezes ser independentes do Deus de toda graça, né? E é interessante isso, em que sentido? Às vezes somos tentados a buscar contentamento em coisas que são supérfluas e passageiras. Né? Quem nunca falou assim, estou triste, estou descontente, vou assistir uma série, Quer dizer, você pode ter momentos de prazer e lazer, mas o contentamento bíblico é aquele que emerge de uma situação que você talvez esteja completamente difícil, mas você diz, eu posso estar contente aqui, e principalmente vem daquela ideia de que eu tenho muito mais do que eu realmente preciso ou do que eu mereço. Na verdade, eu não mereço nada, mas o Senhor me deu graciosamente. Então, me deu uma família, me deu uma casa, me deu um trabalho, e se Ele não me deu, por qualquer razão que tenha sido, eu também sou contente. Por quê? Porque Ele está, então, trabalhando no meu coração para que eu seja como filho dEle. Tá. Ai, gente, olha, Deus. Aqui, ó, aí vem a próxima pergunta, né? Por que nós precisamos, pastor, estar contentes? Aí eu acrescento. Sabe essa história que hoje está muito comum? Eu sou muito transparente.
Ai, quando eu não gosto, eu demonstro mesmo que eu não gosto, minha fisionomia cai, me entrega, porque eu sou muito sincero. Aí vem essa primeira. Eu gostaria que o senhor respondesse o porquê que nós precisamos estar contentes de forma bíblica, bonitinho. E o que dizer dessa nossa atitude de usar como desculpa a nossa transparência, o nosso pecado, os nossos hábitos ruins, como uma desculpa para a gente não corrigir, não trabalhar esse outro lado do contentamento com a nossa vida? Bom, primeiro, o contentamento ele é necessário porque é uma ordem de Deus. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Digo-vos de novo, né? Alegrai-vos no Senhor. E aqui, esse texto, a construção desse texto é no sentido de mandamento. Então, Deus está me mandando que eu seja contente. Então, é o primeiro passo, por obediência. Agora, é interessante que ele diz assim, se contentem. Aí eu posso dizer assim, Senhor, mas eu vivo num mundo tão caído, convivo com pessoas caídas, tenho tantos problemas. Mas aí, então a resposta do Senhor é, eu, assim, estou parafraseando aqui, dando, né? Eu sei, meu filho, por isso que eu não coloquei como fonte do seu contentamento coisas passageiras, mas coisas eternais. E eu me coloquei como fonte do seu próprio contentamento. Então, o Senhor manda-nos que nós sejamos contentes, mas Ele é a fonte desse contentamento, como eu falei, e Ele também nos dá os meios bíblicos para isso. O contentamento, ele é um tesouro inestimável. Em que sentido? Grande lucro é a piedade, o contentamento, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. E quando eu não estou contente, eu estou murmurando, porque eu digo, estou pensando, está me faltando alguma coisa, falta aqui, falta ali, falta o lápis para trabalhar, falta aquilo para fazer, falta, se as crianças fossem assim, se o meu marido fosse assim, se a minha esposa fosse assim, peraí, tudo bem, eles têm que crescer, têm que amadurecer, mas você pode ser grato pelo marido que você tem, pela esposa que você tem? Pode, porque o seu contentamento não é em expectativas alcançadas por eles, mas pelo próprio Deus. Eu quero, se eu tivesse um emprego melhor, eu seria contente. Não, eu sou contente porque o Senhor é a fonte do meu contentamento. Filipenses 2,14, a mesma carta que Paulo trabalha contentamento com aqueles irmãos, ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. O descontentamento traz contenda, porque eu passo a colocar o outro como fonte da minha alegria, do meu contentamento, e também me faz murmurar e começar a enxergar coisas ali de uma forma completamente equivocada. Respondendo à sua pergunta, sou transparente. Ok, você não gostou, mas se aquela pessoa está contente, você pode se contentar por ela. Então, uma coisa é alguém peca e eu então me posiciono como alguém que está descontente com aquilo, por amor a Deus, pela glória dele e pela vida daquela pessoa. Não é pecado, Tainá, demonstrar descontentamento. Tá. Então, Deus inclusive nos deu essa capacidade de dizer, olha, eu não gostei disso, mas isso não vai interferir na forma como eu me relaciono com você e nem com Deus, porque ainda que você eu esteja descontente com essa situação, eu ainda posso ver soberanamente que essa situação foi dirigida pelo Senhor. Então, eu me contento em saber que Ele está no controle de todas as coisas. Mas eu não gostei disso. É interessante que, olha só, vou dar um exemplo bem prático. Pode. Gosto. Sua esposa ou o seu marido faz uma coisa que você gosta. Aí, a tendência, né, comportamental, e às vezes até pecaminosa, é dizer: nossa, gostei do que você fez, como uma forçação de barra, né? Agora, se a sua esposa, né, seu marido faz um jantar e você come, não tá bom, né? Mas você pode ser contente. Olha, amor, não está bom, eu não gostei muito, mas eu estou contente porque você me serviu. Então, se você tivesse feito um macarrão, me trazido um copo de água, a ênfase é a sua vida me servindo para a glória de Deus. Então eu posso estar contente. Então, expressar, inclusive que nós às vezes até inibimos as crianças, né? Não falem isso. Claro que uma coisa é a educação, outra coisa é ensinar a criança a dizer: eu não gosto, eu não quero, eu não gostei, né? A gente brinca, a criança é sincera, né? Aquela vergonha, né? Meus meninos falam isso, eu morro, né? Tenho vergonha. Mas por que inibir o descontentamento? Até mesmo com uma forma de até
treinar o nosso coração a dizer, ok, eu não gostei disso, mas isso não é causa de eu ficar descontente, porque o meu contentamento não vem disso, mas vem do Senhor. Sim. Deu para entender a dinâmica? Super deu. A iniciativa em si, né? A atitude, que vale às vezes até mais do que às vezes a situação em si, onde a gente não pode se prender a ela para ter alegria ou não. Eu quero ler um comentário do seu Antônio aqui, Antônio Barreto. Ele escreveu: eu, Antônio Barreto, da cidade de Crato, de Ceará, tenho 79 anos. E posso dizer a vocês que sou muito contente. Desculpe o nome. Antônio Barreto. Antônio Barreto, muito obrigado por sua resposta. Que bênção poder ouvir que há contentamento na sua vida. Isso é uma grande bênção. Muito bom. E a Sara escreveu Filipenses 4, versículo 12 e 13, que eu acredito que tenha sido o citado, o senhor citou de Paulo, não foi? Exatamente, eu citei. Na verdade, nós estamos trabalhando aqui perifericamente a Filipenses 4, do 10 até o 13, e também os outros textos que Paulo vai citando perifericamente para ele, então, falar a respeito do aprendizado no contentamento. Legal. E você que está participando, você está aí nos assistindo, pode também mandar sua mensagem. Conversa aqui com a gente, manda um recadinho. Me fala, você é contente? Ou qual a sua dificuldade em estar contente, de ter contentamento? E a próxima pergunta é, mas entendendo tudo isso, ok, e onde eu encontro esse contentamento? Onde o crente encontra? Ok. Nós, cristãos. O crente encontra contentamento na aliança da graça que o Senhor fez com ele. Então, o contentamento verdadeiro só pode ser encontrado na obra de Cristo Jesus, onde ele nos representa diante de Deus e ele morre por nós e ele ressuscita. Então, não há alegria completa fora de Cristo Jesus. Então, se eu tenho o Senhor, ainda que eu não tenha mais nada, eu tenho o contentamento. Então, Tainá, não há nenhum outro nome, nenhum outro lugar. Deus permite coisas que aconteçam na minha vida como meios da graça e da bênção dele, mas ele é a fonte do meu contentamento. A justiça de Cristo sobre a minha vida é o que me traz alegria. Inclusive, Romanos 5 diz que agora, 5:1, temos paz com Deus. Então, o fato de eu estar nele e de fazer parte dessa aliança que ele fez comigo, de ter a unidade essa aliança da graça, ele ter me salvado e planejado a minha salvação, isso é uma grande fonte de alegria para mim. Mas também o crente pode encontrar contentamento por estar unido a Deus. Eu lembro muito bem que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e ele coloca o retrato da humanidade ali, nosso retrato. Ele diz assim, estava sem Deus no mundo. Quer dizer, estar no mundo já é problemático. Já é difícil. Agora imagine estar no mundo sem Deus. E ele diz então que essa vida, né, ou seja, eu encontro contentamento em saber que eu estou unido com Deus em Cristo Jesus. O cerne da aliança foi feita por Deus e o benefício que eu tenho dela é estar unido com o meu Senhor, tanto aqui quanto na morte e eternamente, quando eu estiver com o meu Senhor. O crente encontra contentamento. Também, o crente deve encontrar contentamento em estar sendo transformado à imagem de Cristo. Romanos 8, eu gosto muito desse texto, 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto o que os de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O grande contentamento é em saber que tudo o que acontece na minha vida está sendo dirigido por Deus para que eu seja como filho dele. Então, a minha alegria, ela não é só pela alegria. A minha alegria, o meu divertimento, me leva à imagem de Cristo. O meu sofrimento me leva à imagem de Cristo. A minha abundância me leva, né, estar em abundância com relação a tudo que Deus tem provido a nós, me leva para Cristo. Se eu tenho escassez, me leva para Cristo. Por isso que Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Também, isso nos faz entender que nada é sem razão, nós estamos sendo experimentados por Deus aqui. E o final disso é que nós sejamos então apresentados diante de Deus
como aquele que foi transformado pela imagem a imagem, né, do nosso Senhor Jesus. Muito bom. Ai, gente, que alegria, né? A gente ouvir isso, dá até parece que dentro da gente tranquiliza, né? A gente já sabe onde está a paz, a gente já sabe onde encontrar, a gente sabe o caminho, e isso é muito bom. Quando eu ouvia tudo isso, quando eu ouvia a primeira vez, para mim foi tão revelador. É como se eu nunca sonhasse, eu soubesse que o meu contentamento está unicamente em Deus. E eu achava que o meu contentamento estava nas minhas buscas, nos meus sonhos. Morava no interior, num estado distante, né, de Rondônia. Vim para São Paulo buscar o sonho, que queria trabalhar com teatro e comunicação. E aí as coisas foram indo para outros caminhos. E eu estava confusa, porque ao mesmo tempo eu estava feliz, porque eu estava voltando para Deus, para o trabalho. Mas ao mesmo tempo eu estava triste, porque eu falava, e o meu sonho? Como é que eu vou conseguir? Eu tenho que escolher entre meu sonho e Deus? E a gente fica nessa busca, nesse sofrimento. E até eu entender que não era ali que meu sonho, minha alegria devia estar pautada. Não que eu devesse abandonar meu sonho, não é isso, mas não depositar minha alegria, o meu contentamento na minha realização. Sim. E aí foi quando nós descobrimos isso, foi algo incrível, foi uma mudança real, assim, foi muito bom. E vou além. Ainda que você abandone o seu sonho para fazer a vontade de Deus, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Exatamente. Não porque não vai ter problemas, mas porque você vai encontrar contentamento na obediência a Deus. Isso é verdade, gente. Eu tenho uma pergunta aqui, claro, da Miriam Ferreira. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Isso também é uma certeza para o meu contentamento? É uma certeza para o seu contentamento. É interessante, Miriam, que nem sempre a vontade vivida aqui, a vontade de Deus vivida hoje, talvez seja para a gente é o melhor, é perfeito. Está muito agradável, né? Perfeito e agradável. Quer dizer, mas para mim não está agradável. Eu estou sendo tirado da minha zona de conforto e tudo mais. Mas isso sim, Miriam, é um fato de termos a esperança de saber o meu Deus, o Senhor está soberanamente, né, controlando e dirigindo, e a sua vontade feita na minha vida é boa, perfeita e agradável. Exatamente, muito boa a sua colocação. Muito bom mesmo, obrigada, Miriam. Aí aqui vem qual a nossa referência, né? A nossa imagem para a gente estar ali seguros, não seguros no sentido de eu preciso disso para estar seguro, mas para a gente ter essa certeza, para não questionar, não estar perdido. A nossa referência, as Escrituras. Imagem, as Escrituras. Está dizendo no sentido de onde eu coloco o meu coração para dizer isso é real, é exatamente as Escrituras. É claro que as Escrituras revelam a obra, a pessoa de Deus, né, os seus atos. Então, por isso que ter uma mente cheia das Escrituras, né, cheia da palavra de Deus, me leva a cada dia mais a lutar contra a incredulidade de um coração que acha que vai se contentar com as coisas daqui. E é interessante isso, e os benefícios do contentamento são muitos, né? Ele afeta a nossa visão do dia a dia. Então, como você chega em casa depois do trabalho, pode ser afetado a sua visão. Você pode chegar em casa pensando, tem um monte de coisa para fazer, só eu faço. Ou você pode dizer, Senhor, obrigado, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma família. Você pode ir para o seu trabalho na segunda com chuva. Ou agora, tá chovendo. Pensando assim, olha, ai Senhor, estou trabalhando, eu agradeço, mas olha, você pode dizer, Senhor, obrigado, porque eu nem mereço isso e o Senhor me deu um trabalho. Então a nossa referência, né, que muda a nossa visão, que nos coloca como inabaláveis na suficiência, é a própria palavra de Deus. E saber também de um Deus amoroso, né? Interessante que Mateus diz assim, Mateus 6,32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. O Senhor sabe do que nós precisamos, e Ele sabe também do como agir no momento certo, porque Ele é Deus. E isso deve me trazer também contentamento. Muito bom. E para a gente já chegando assim no final, para fechar com chave de ouro, quais os benefícios da gente se esforçar ali, da gente querer, não esforçar, porque né, o esforço, o resultado não vem da gente, mas quais os benefícios da gente querer estar contente, da gente buscar essa mudança na nossa vida? Filipenses 3,20 diz assim,
pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso afeta a nossa perspectiva da eternidade. Quer dizer, quando eu olho com contentamento, o contentamento afeta a forma como eu vejo, com esperança e alegria, dizer, eu estou esperando aquele dia, onde então estarei com o meu Senhor. Ela também traz a realidade de fazer a obra de Deus com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Quer dizer, isso molda o fato de que eu vou me esforçar, eu vou me desgastar para o reino de Deus. Isso muda, né? E não ficar reclamando de quem fez, quem não fez, só eu faço. Mas isso molda o fato, eu vou fazer para que o Senhor seja glorificado. Isso afeta o fato como nos enxergamos em Deus. Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso, porque o Senhor tem me dado. Não do que eu preciso por necessidade do que eu acho, mas de forma salvífica, né? E essa é uma esperança que o Senhor tem para a nossa vida. E também isso impede de sermos levados, Tainá, o contentamento, né? E o olhar para as Escrituras nos impede de mudarmos para contente e descontente pelas notícias de TV, pela esperança estabelecida por esse mundo, pelo tempo de bonança, pelo tempo de perda, se tudo sai do nosso jeito, se a família não é do jeito que eu quero, e principalmente hoje, falando, né, de um momento pandêmico, o que te deixa feliz ou alegre, feliz ou descontente? É as notícias da TV? Quer dizer, você pode ter a pior notícia do mundo, mas quando você abre as Escrituras, por isso que o Evangelho é chamado de boas novas. O mundo está caótico, o mundo está perdido, mas eu posso abrir e dizer a esperança para o meu coração, para o seu que está nos assistindo e para todos quanto aqueles que convivem. Então, o que me deve trazer contentamento e o que preserva o meu coração de ficar descontente é dar ouvidos, escutar notícias, ficar informado, mas não permitir que elas possam dizer o mundo está indo por aqui ou por aqui. Somente a palavra de Deus pode nos dizer isso com certeza e com convicção. E é isso que deve nos dizer e nos apontar para onde estamos indo. Muito bom mesmo. Eu ia até falar um comentário, mas o senhor já acabou fazendo do momento que nós estamos vivendo. Quando a gente fala momento pandêmico, a política, são tantas as questões, a gente vê tantas chateações, pessoas desesperançosas, já desistindo, não tem solução, eu desisto, e é muito isso, né, um descontentamento com tudo isso, não que a gente tenha aqui, é porque quando você fala, vai conversar com alguém que está vivendo isso, ele, então eu tenho que fazer vista grossa, eu tenho que aceitar. Não é disso que a gente está falando, gente. Não é fazer vista grossa, usando um termo, e aceitar, né, pastor? Mas é você... É muito mais do que isso. Não é um esforço que parte do nosso ser, mas é o que a gente busca para que Deus transforme em nós. Até porque centralizamos na esperança correta. Por exemplo, hoje na sociedade que nós vivemos, o que é a esperança? A esperança é a política. A esperança é a educação. A esperança... tantas outras coisas, é você ter um filho bem formado, é você ter uma família bem abastada, quer dizer, isso são coisas, né, que são boas e que são dadas pelo próprio Deus, mas a minha esperança de alegria não está enquanto eu fui educado academicamente, né? O que muda e traz esperança para um país quebrado? É a educação? Não, o que traz esperança para qualquer coração quebrado e para qualquer situação que nós vivemos hoje é joelhos dobrados diante daquele que é o único que pode trazer esperança para o nosso coração, o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a Ele. Muito bom. E, pastor, eu quero só compartilhar mais um comentário. A Joelma escreveu para a gente: estou vivendo esse momento na minha vida, glória a Deus. Amém. A Sara: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Salmo 131. A humildade e a fé em Cristo leva ao contentamento. Exatamente. Considerações finais antes do nosso desenho do dia? Tem o desenho. Tem. Para você que tem vivido, né, nesses dias, até mesmo com tristezas e questionamentos, busque o seu contentamento no Senhor. Não busque em pessoas, não busque em objetos, não busque em igrejas, apesar de serem bênçãos para a nossa vida, os nossos irmãos. Mas veja tudo isso como parte da graça de Deus em nos comunicar isso, mas que principalmente
o nosso contentamento vem do Senhor. Nunca coloque sobre a vida de ninguém a alta carga de fazer dela a alegria da sua vida, porque a única pessoa capaz de nos tornar contentes é o nosso Senhor Jesus. Paulo aprendeu do Senhor e nós também podemos aprender do nosso Salvador. Amém. Lindo. Pastor, nosso desenho do dia hoje não é um desenho, mas é um textinho, uma frase. Ah, que legal. Escrita por reverendo Augustus Nicodemos. Ótimo. É essa aqui, ó. Diz assim: o ânimo constante de Paulo era renovado pela busca diária de Deus. Verdade. O aprendizado está relacionado a isso. A buscar a Deus para que dele eu tenha um coração, então, disposto, né, ensinável, para que aos pés do Senhor. E é interessante isso, né, porque, só para finalizar, eu lembro de Marta e Maria, né, uma correndo e a outra sentadinha ali. E aí Marta dizia assim: Marta disse: Senhor, fale para minha irmã que me ajude. O Senhor não está falando que não deve trabalhar e nem que não deve fazer as tarefas e nem que estava, né, ajudando uma a ficar lá parada e a outra... Não, o Senhor disse... Maria escolheu a melhor parte, isso não será tirado dela. Quer dizer, às vezes buscamos tantas coisas que na verdade não preenchem o nosso coração e esquecemos, segundo aí a frase, de buscar exatamente o essencial, estar aos pés do nosso Senhor e dele ouvindo a sua palavra. Muito bom. Obrigada, pastor, mais uma vez. Deus abençoe, Tainá. Boa tarde. Excelente programa aqui para você. Deus abençoe a sua vida que está nos assistindo. Um grande abraço, que o Senhor continue edificando o seu coração. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Até semana que vem. Até semana. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bom. Gente, você continua aqui, hein? Continua, porque eu tenho uma novidade para você. Aliás, agora eu tenho uma super novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar um novo visual para a sua casa, as tintas da Qualivinil são indispensáveis na sua lista. Anote isso, hein? Tô falando sério. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, da sua igreja, do seu escritório, de qualquer lugar, gente, de qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo. A Qualivinil pode dar um jeitinho nisso e te ajudar, viu? Vai deixar até melhor do que você imaginou. Além de uma excelente qualidade, as tintas da Qualivinil estão em todo lugar. Os produtos com certeza estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Olha, esse texto, eu sei que, eu já disse, a equipe aqui já sabe porque confia e acredita. Então, nós já temos isso aqui, ó, já em mente, já, da qualidade desse produto. Agora, nós vamos continuar com o nosso programa. E nós falamos sobre a importância, né, do contentamento, a busca do contentamento, aprendendo o contentamento. Porque a gente não nasce contente, a gente não nasce com esse sentimento, mas isso a gente vai adquirindo e é o Espírito Santo que vai nos ajudando. E para dar continuidade, o pastor Tiago saiu daqui do nosso bate-papo, mas ele volta porque eu separei um trechinho de um vídeo no qual ele fala sobre o contentamento. Vamos ouvir. Então, a fonte da minha alegria não é a situação que eu tenho, não é a família em que eu vivo, não é as condições que eu tenho hoje, mas a fonte do contentamento é o Senhor. E aí, então, eu tenho uma amplitude na minha visão bíblica, cristã, dizendo e pensando o seguinte: como o apóstolo Paulo, eu posso estar livre, mas eu posso estar em cadeias, mas a minha vida está fundamentada no contentamento que o Senhor dá ao meu coração. O contentamento, meus irmãos, é possível em qualquer situação da vida. E quando eu digo isso, eu não estou ignorando o sofrimento, eu não estou ignorando a experiência humana com relação ao sofrimento. E, inclusive, o apóstolo Paulo diz: eu sei. Olha o versículo 12, diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Então perceba que a estrutura textual aqui que Paulo coloca é exatamente a seguinte: eu sei, eu experimentei aquilo que é bom, eu experimentei a abundância, eu experimentei a fartura, mas eu também experimentei passar necessidade, ter situações de perseguição, ser inclusive humilhado. E ele diz assim: de tudo e em todas as circunstâncias, aí no versículo 12 ainda, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome.
Então, ao dizer a possibilidade de que nós devemos e que é possível viver em contentamento todos os dias diante do Senhor, não elimina o fato de que nós lidamos com tristezas. E nós, inclusive, podemos acordar um dia mais tristes, mas isso não elimina interiormente o contentamento, a alegria, a prática da vida cristã constantemente. Porque, veja bem, quando nós lidamos com descontentamento, automaticamente, em muitas situações, nós paramos de viver uma vida centrada no Senhor. E nós passamos, então, a olhar muito mais para a nossa necessidade. Inclusive, coisas que atrapalham a nossa vida, ou na verdade, as primeiras questões que acontecem é leitura das Escrituras, participação na igreja local e tantas outras que podem ser afetadas pelo descontentamento. É exatamente isso, foi o que nós conversamos anteriormente. Eu reforcei aqui que quando a gente está descontente, a gente vai abrindo mão de muitas atividades, de muitos hábitos que devem estar recorrentes à nossa vida cristã. Gente, nós vamos continuar com o tema e agora nós vamos ouvir o seminarista Marcos Mello, que no programa Manhã IPP, juntamente ali com a Lídia Dico e com o Pedro Cera, na época, eles conversaram sobre esse assunto. Contentamento a gente pode definir como uma plena satisfação em Deus, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele já fez, e satisfação também na certeza daquilo que Ele ainda fará. Né? Você iniciou o programa falando um texto muito bonito da Bíblia, e eu queria ler novamente esse texto e convidar o pessoal aí a refletir junto com a gente nele, que é o texto de Filipenses, né? Filipenses capítulo 4, eu vou ler o versículo 11, 12 e 13. Paulo diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Lindo esse versículo. É um testemunho maravilhoso registrado, um presente de Deus para nós. E nós vivemos em uma era de descontentamento, né? Nós somos extremamente impulsionados a viver uma vida descontente, somos tentados diariamente a achar que nós precisamos de mais um pouco para ser feliz, de que aquilo que a gente tem ainda é pouco, nós precisamos de mais. E as pessoas hoje nunca estão plenamente satisfeitas, né? A gente pede a Deus por um trabalho, e quando Deus nos dá um trabalho, a gente encontra N defeitos nesse trabalho. A gente pede a Deus por uma namorada, por uma esposa, por um marido, e quando ele chega, nós encontramos N defeitos nele. Nós não estamos satisfeitos com o nosso corpo, com o nosso cabelo, com o nosso salário, nem com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa casa. Nada nos deixa plenamente satisfeitos. Nós sempre olhamos para o lado negativo, né? A gente nunca vê essas coisas com gratidão, com um coração extremamente grato pelo presente que é tê-los. Muito bom. E aí nós vamos agora, eu tô assim, ó, vou ali, vou cá e vou ali depois e volto novamente. E agora nós vamos com o pastor Tiago novamente, para a gente falar um pouquinho mais ainda sobre o contentamento. O crente também pode encontrar contentamento, porque ele tem e ele deve ter a visão de que ele está sendo transformado à imagem de Cristo. Isso traz um significado muito importante. Romanos 8 diz assim, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que experimentamos aqui é propósito de Deus para nos tornar a imagem de Cristo. Há uma grande esperança para a vida do cristão, é que qualquer situação que ele viva, as adversidades, o descontentamento, a abundância inclusive, o fundamental é nos tornar parecidos com Cristo. Que esperança eterna, que esperança maravilhosa de saber que em qualquer situação que você esteja vivendo,
Cristo está sendo transformado, Cristo está sendo gerado, Cristo está sendo moldado, e no sentido de que você, na verdade, está sendo moldado ao caráter de Cristo. E para encerrar agora esse fechamento com o nosso seminarista Marcos Mello, tá super interessante, eu tive que colocar. E logo em seguida eu vou trazer uma dica de leitura que basicamente é a mesma que ele fez no dia desse programa, né? Vamos ouvir. Eu convido todos que estão acompanhando essa entrevista a meditar em Hebreus 13:5, que diz assim: contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Esse texto é um convite para que nós possamos nos matricular na escola do contentamento, né? Para que nós possamos aprender a viver contente e caminharmos em direção à maturidade espiritual, porque está diretamente ligado àquela pessoa que é madura espiritualmente, ela vai aprender a viver contente, mas uma pessoa que não tem essa vida com Deus, essa intimidade com o Senhor, não vai alcançar um coração contente, né? E esse texto de Hebreus 13, ele vem seguido de uma promessa. Primeiro ele dá uma ordem, contentem-se com o que vocês têm, e depois vem seguido de uma promessa. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, em cada necessidade que você passar, você pode ter a certeza de que Deus nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará, independente do tamanho do sofrimento que você tem vivido, da angústia que pesa sobre o seu coração, das dificuldades que você tem encontrado na sua caminhada. Tenha certeza de que Deus é um Deus que cumpre suas promessas. E aqui em Hebreus está uma promessa maravilhosa. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Amém, é isso mesmo. Precisamos estar contentes com tudo aquilo que Deus fez para nós. E olha, acho que ficou bem claro que mesmo em momentos legais que nós estamos felizes, mas mesmo em momentos também difíceis, nós precisamos estar contentes. Falei bem rápido agora, né? Mas, uma dica de leitura para você é esse aqui, O Segredo do Contentamento, do William Barclay. Minha pronúncia, eu tô esperando uma aprovação aqui no meu retorno, mas é esse aqui. Esse livro é muito bom, é muito especial. Se você tiver a oportunidade de adquirir, vai ficar muito contente com a leitura que você terá em mãos. Tem uma aqui, câmera fechadinha para você, É esse livro aqui, O Segredo do Contentamento. E, assim, é o que ele fala aqui, né? A tentação para o descontentamento está em todo lugar. Seja na TV, seja nos problemas, nas mídias, na nossa vida. Tudo colabora para a gente querer estar descontente. Mas nós temos que nos apegar a entregar nosso contentamento, a nossa vida para Deus, que é ali onde é uma fonte inesgotável de alegria, gente. Agora eu quero dar continuidade ao nosso programa. E como nós estamos falando de contentamento, o pastor Tiago já falou ali, né, que às vezes você chega em casa com um bolinho, com um docinho, preparar uma mesa gostosa também, servir uma água, um café, não importa, quando a gente está fazendo isso para o outro, para o cuidado, isso também pode trazer um contentamento. Por isso que eu quero falar que o que você não pode deixar, gente, de ter em qualquer momento é um docinho, gente. Um docinho ali para adoçar, para deixar o dia mais gostoso. Por isso, eu estou falando que vocês precisam experimentar os doces da Becca Cake. Isso mesmo, gente. A Becca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para a sua comemoração ou para aquele momento ali que você quer tornar especial. São doces finos, trufas de vários sabores, brownies e tortas, sempre feitos com muito amor e carinho. Os doces da Becca Cake, gente, são indispensáveis em qualquer festa. Ficou curioso para ver essas maravilhas de pertinho? Porque a gente sempre fala que a gente tem que ver, né? Por isso, entra no Instagram, @beca.cake. Aproveita e faça logo o seu pedido, já pode fazer agora. É só ligar no número 11 96 187 3122. Becca Cake, o prazer marcante de um sabor doce na sua vida. Gente, dando continuidade, eu quero trazer para vocês a nossa caixa das lembranças. E a minha
minha caixa das lembranças de hoje para você que está em casa, essa foto que está aparecendo na sua tela, gente. Este foi o registro do último avanço missionário na cidade de Garça. Isso mesmo, gente. Esse registro aconteceu no ano de 2019. E aí, onde eu peguei essa foto, tinha uma frase assim que eu quero compartilhar com vocês. Envolva-se com missões. Você faz parte de uma igreja missionária, então participe. E falar sobre missões, para reforçar ainda mais sobre missões, você sabe que aqui na IPP TV Você é um Missionário, um programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com o nosso reverendo Arival Dias Casimiro, e onde ele sempre traz um convidado especial e um tema muito relevante sobre o trabalho missionário, sobre a vida do cristão, porque nós somos missionários. O tempo todo nós levamos a palavra de Deus, seja no conhecimento do Evangelho, na fala, seja no nosso testemunho, na nossa vida, no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Então, assista esse programa e você precisa entender de uma vez por todas que às vezes você não vai no avanço missionário, você não pratica uma atividade missionária, um trabalho com missões, necessariamente uma viagem, mas você é um missionário. Aonde você estiver, você vive o evangelho e você mostra, apresenta para o outro na sua vida. Dando continuidade, vamos saber o que bombou nas redes, gente. O que bombou nas redes e que chamou a minha atenção aqui no Instagram e que eu quero compartilhar com vocês é esse print aí que tá na sua tela, tá vendo? É isso mesmo, gente. Decência e modéstia. Biquíni na praia, usar ou não? Ela compartilhou, né, nesse post, trechos da palestra da Jéssica Rey. Gente, se você assistiu o Diário de Eva de ontem, com a Letícia Minervini e a Paula Reis, vocês viram ali que o tema foi esse, sobre a modéstia do vestir, né? Essas dicas valiosas que nós tivemos ontem. Então, fica essa pergunta para você e fica essa dica aí dessa página para você ir lá e comentar e ler o post dela, que tá super legal, e refletir um pouco sobre isso. O post foi da Cris Correa. Isso mesmo, ela é blogueira e ela aborda o tema Não Existe Feminista Cristã. Essa página dela tem esse foco mesmo. Então, se você quer entender um pouco mais, se você ainda tem dúvida, será que ser feminista é correto, tá certo? Por que a igreja é a favor ou contra ou não? Vai lá na página dela, faça uma visitinha, acompanhe ali os posts, mas reflita. Não vá assim já também. Vai lá com calma, gente. As redes sociais estão aí, as pessoas estão aí e a gente pode interagir, mas a gente sempre pede, vá com calma. Tome cuidado com as suas palavras. Às vezes você não pensa igual, mas é um momento que a gente pode exercer ali a nossa paciência, o nosso carinho, o nosso respeito com o próximo e sempre pautado ali na palavra de Deus. Ela é cristã, então vale muito a pena você conhecer a página dela. @_CorreaCris. @_CorreaCris. Vai lá, faça uma visitinha. Veja esse post e tantos outros tem lá. Eu gosto muito, eu gostei demais e eu deixo essa dica para você. Gente, e claro, você tem que seguir o nosso Instagram, @ipp.tv. Isso mesmo, vai lá, tem vários posts. Agora ele tá super atualizado, gente. Tem os nossos comentários, os nossos convites. Tudo que acontece aqui tá lá. Então vai lá e acompanhe, participe. Fica aí essa dica para você. Agora nós ficamos por aqui. Quero mandar um abraço para Conceição Araújo e a Macuia Sushi, que já fez até um merchanzinho aqui. Depois você pode ir lá visitar a página dela. Gente, fiquem todos com Deus. Agora às 17 horas você tem Clube do Livro com Letícia Minervino. E até amanhã, se Deus quiser, gente. Tchau!